Bom, eu sou a Márcia Alvim, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, sou historiadora. Vim aqui hoje conversar com vocês e com o Celso sobre o papel e a trajetória da ciência nas principais crises. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, com discussões que realmente me fazem pensar, fazem minha vida acadêmica e pessoal ser tocada à frente. Espero que vocês gostem. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, o nosso Slow Talk semanal sobre tudo que diz respeito à natureza humana. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma YouTube, SoundCloud, Spotify e acompanha do jeito que você achar mais legal. Hoje a gente continua a série que nós estamos chamando de Superações e Crises na História. Para conversar sobre como a ciência respondeu às crises na nossa história, a doutora em História da Ciência pela Unicamp, professora Márcia Alvim. Quem é você? Bom, Celso, acho que é uma pergunta desafiadora, né, para todos, né? Eu não sei se tenho completa certeza de quem eu sou, né? Acho que ainda estou procurando essa resposta também. Bem-vindo. Mas a gente tem características, né? Coisas que a gente pode traçar um perfil, né? Então, assim, eu sou mulher, eu sou mãe de 2 crianças, eu sou professora, educadora, completamente apaixonada pelos meus alunos, pelo ato de educar, pela universidade pública, pela pesquisa, alguém que busca entender as desigualdades que a gente vive e que se abala muito quando se depara com essas desigualdades. Desigualdades que são socioeconômicas, mas também são epistêmicas, são educacionais, e que acredita que a gente pode transformar isso, que a gente pode mudar, que a gente pode ter um mundo melhor. Assim, eu sou uma otimista nata, então acho que são características que definem aí um perfil da Márcia. Tá. Me conta um pouquinho como que você chegou a ter interesse pela história da ciência. Eu acho que nos últimos 20 anos, né, 30 anos, aí me coloco aí jovem nesse processo lá atrás, né, a ciência e a tecnologia é algo que nos arrebatou, né, o computador, a internet, os celulares, né, então, às vezes, quando eu penso nessa minha trajetória, vem um pouco esse arrebatamento da ciência e da tecnologia, digamos assim, né, que a minha geração acho que passou e que essas agora vivenciam até de uma forma mais ainda, né, profunda. E na universidade, mas enfim, aí na universidade, fazendo história, comecei a perceber que já me incomodava muito a questão de só se apresentar o conhecimento eurocentrado. O conhecimento, ou como a gente pode, pensando aqui em alguns autores, norte-centrado. Eu não tinha essa clareza lá atrás, né? Mas me incomodava muito só estudar conhecimentos que vinham da Europa, entender a gente na perspectiva da Europa. E aí eu tive aula com uma professora, como eu acho que acontece com muitas pessoas, os professores acabam nos levando para alguns caminhos, uma professora que depois se tornou minha orientadora, e ela trabalhava bastante com a ciência, mas me deu espaço para pensar a ciência do outro. E aí isso foi me fazendo... Fiz o mestrado, fiz o doutorado, ingressei na universidade como docente, pensando essa questão do conhecimento, um conhecimento que a gente não pode negar, que é eurocentrado, que vem da ciência moderna do século XVI, mas sempre pensando também naquele outro conhecimento que foi silenciado, que foi ocultado, entender os atores inseridos nesse processo, por que
Muitas vezes é uma estratégia política silenciar o outro e silenciar aí a cultura, a religião, os saberes. Então, essas questões todas me levaram a me interessar por uma área que eu acho que é até mais do que história das ciências. Eu tenho até pensado muito sobre isso nos últimos tempos. Eu acho que é uma história do conhecimento, né? Já que a gente sabe que ciência está datado, né? A ciência está na Europa, né? Está aí a partir da Revolução Científica, e algo que talvez me interesse mais é algo mais ampliado, né? A história do conhecimento, como é que os seres humanos se relacionam em sociedade com os fenômenos naturais, com os saberes, enfim, e desenvolve aí uma cultura científica, ou uma cultura epistêmica ou cognitiva, né? É mais Mas bonito. foi É mais algo um pouco irracional também, eu acho, né? Os interesses que a gente vai tendo, não sei, acho que vai se constituindo enquanto você está vivendo, e quando você vê, você já está na área, já está discutindo sobre isso. Mas acho que foi alguma coisa nesse sentido. Ah, é lindo. E sempre quis ser professora, Celso. Acho que antes de escolher qualquer coisa, desde criança, eu queria ser professora. Eu gosto de aprender, eu gosto de ser aluno. Também gosto de ser aluna. Eu acho que é uma troca aí, né? Aprender e ensinar é tudo junto, né? Agora que você falou assim, a gente estava falando então como a ciência, etc. Quando você falou do conhecimento, eu acho mais bacana como visão. Como é que a gente vai encaixar isso então, dessa questão das crises, né? Quer dizer, como que o conhecimento, eu vou chamar de conhecimento agora, mas a gente vai ter que passar pela ciência, a Com tecnologia, certeza. etc., que senão não, ela é importante e determina muita coisa hoje, já determinou. É que ela tem um método específico, é um tipo de conhecimento, né, a ciência. Isso. E tem outros tipos de conhecimento, que é isso que você está colocando. Mas vamos partir da ciência e depois vamos ampliar para esse conceito que você colocou, a ciência do jeito que a gente conhece, então, assim, foi determinada lá no século XV, XVI, não é isso? Com metodologia e tal. Não igual agora, mas com um pensamento assim, né? Isso mesmo. Essa época foi a época do Renascimento, tá certo? Dos grandes descobrimentos. Não era uma época de crise, né? Quando a gente pensa, acho que num quadro geral, e a gente está agora, né, 500 anos depois, né? Então a gente tem se até um idoso, quando olha para o seu passado, dá uma floreada naquele passado, né? Tem esse papel da memória seletiva, né? Então, talvez quando a gente olhe realmente, né, pareça que não era um momento de crise, mas há vários documentos históricos e vários pesquisadores super importantes que demonstram crises que existiam desde crises sociais, como o intercâmbio de pessoas, se a gente está pensando lá na Europa, né, que procuraram cidades, as pestes, né, as crises epidemiológicas, né, as muitas crises políticas que existiam, né, qualquer um que lê Shakespeare pode ver que não era nada trivial uma escolha de um rei ou a transição política de determinadas nações naquele momento, né? E você tem, se a gente pensa o século XVI, que é bem o século aí, né, do copernicanismo, a gente tem talvez a crise mais importante da Europa, uma das mais importantes, que é a crise religiosa, né? Você tem do protestantismo, né? E que levou à morte de muitas pessoas, né? Você tem a noite de São Bartolomeu. Voltei para trás. Cheio de crise, não tinha jeito. É o ser humano, Celso. É que a história é o ser humano, a ciência é o ser humano, né? A religião é o ser humano. E a ciência floresceu nesse momento, então, esse raciocínio científico floresceu nesse momento porque veio da crise, ou como que você vê isso? Eu acho que a questão religiosa, porque a gente está pensando numa universidade, em homens de ciência no século XV e XVI, que são religiosos, né? A gente tem Nicolau de Cusa, que era cardeal, a gente tem Copérnico, que é um homem da igreja, né? Só um pouquinho mais para frente que isso vai ganhar outro contorno.
Mas eu acho que esse questionamento, talvez, né, da igreja, né, católica, surgimento de novas religiosidades, e eu acredito muito, pelo que já li, que a descoberta do novo mundo, né? Você chegar na América, eu fico pensando quão maravilhoso para as mentalidades não deve ter sido, né? Você se deparar com outro lugar que tem outra cultura, outros povos, outra natureza, outra flora, outra fauna. Então, vários autores trabalham muito nessa perspectiva, o impacto do novo mundo, e aí a gente pode pensar América, mas tem outros mundos naquele momento que eles já estavam mais ou menos há uns 100 anos em contato com a África, né? Eles chegam ao Oriente, né? Então, uma cultura completamente diferente. Então, toda esse desconhecido que se descortina para aqueles homens tem um impacto muito grande para se pensar outras possibilidades, para olhar, então, uma explicação astronômica, né? Aristotélica, né? Então, a Terra está no centro, né? E os astros giram em torno, e fazer uma nova proposta nesse sentido e pensar o contrário, né? E que já eram ideias que já vinham desde o final dos 400, tá? E apostar nesse novo. Então, alguns autores vão dizer que a chegada na América, a chegada no Oriente, vai valorizar a empiria, né? E ao invés de você usar o argumento e a autoridade como única razão de ser para se explicar os fenômenos, que era o que vinha acontecendo até então com o aristotelismo, ninguém questionava o aristotelismo. Tá? A partir desse contato com outros mundos, a navegação, essas descobertas todas, vai ser impossível você manter o aristotelismo. Né? É uma decadência, alguns autores trabalham nessa perspectiva. Né? O novo mundo, o outro, descortina para o questionamento em relação ao que se tem, que naquele momento era. Se a gente pensar em astronomia, né, porque a revolução científica ela é muito astronômica, né? Então, quando a gente pensa nos nomes, a gente pensa nos nomes que vão trabalhar astronomia, né? E outra questão importante que também tem a ver com o Novo Mundo é que a visão que se tinha lá na Europa e as explicações que se tinham geográficas, por exemplo, caem todas por terra, né? Para eles, o mundo era o norte da África e Europa, e o Oriente bem pequenininho, a Europa enorme, né? Então, eles vão descobrir que não é aquilo, são muitas verdades que caem ao chão. Então, para alguns autores, isso vai ser um espaço muito fecundo, um terreno muito fértil para se pensar outras coisas, né? E aí, eu tendo a perceber essa experiência com o Novo Mundo e com outros povos como também muito fecunda para o pensamento científico daquele momento. Aí, bom, então a gente passou, então eu não vou mais falar. A gente vive em crise constante, tá bom? Sim. Vamos olhar assim, porque eu acho que esse é o mais correto se a gente for olhar do ponto de vista histórico. Não tem momento sem crise, né? Acho que não. Então, mas existem picos, vamos chamar assim. Existem picos, momentos de pico de crise. Então, acho que da maneira que você colocou é muito bacana. Estava com aquela impressão mais comum, né? O Renascimento, a ciência, e veio um pouco de dor, veio da dor também, veio do balançar a estrutura toda que existia Sim. antes. Então, como a gente está passando agora por outras razões, né? A gente tem muitas estruturas sendo balançadas agora. Você acha que a ciência ajudou a passar por isso ou ajudou a aprofundar as inseguranças e etc? Você acha que a ciência, especificamente nesses momentos de crise, ela nos ajuda? Não hoje, vamos ainda lá mais para trás, depois a gente vai trazer agora. Ou nos atrapalha, ou aprofunda a nossa crise? Celso, eu acho que é variado. Eu acho que em alguns momentos ela pode ter nos ajudado, né? Se a gente pensa num conhecimento puro, né, na parte cognitiva única, então eu acho que com certeza a maior parte das vezes ela nos ajuda, né? É que ciência, eu tenho uma visão muito crítica, né? Fui formada numa visão muito crítica sobre a prática científica, sobre a ciência, né?
e trabalho muito isso com os meus alunos, né? Nós temos, às vezes, uma impressão de que ciência é algo que existe, é uma instituição, é algo que é fora do humano, Que né? não é criado por nós, né? É. E ciência é um objeto humano, é uma construção humana, né? Como ela é uma construção humana, ela algo constituído, né, na relação do ser humano com a natureza, nessa tentativa de entendimento, né, dos fenômenos naturais, ela também foge um pouco só dessa tentativa de entendimento dos fenômenos naturais, porque eu tenho diversos fenômenos. Eu escolho um enquanto sociedade para entender. Então, isso já mostra o quanto a ciência era marcada por seleção, por interesses, né? E se a gente vai pensando, vamos colocar aí desde o Renascimento, como você coloca, desde a Revolução Científica, né? O quanto não houve de negociação na prática científica, é intrínseca à prática científica questões que são humanas, né? A negociação, a tentativa de interesse, os interesses políticos, os interesses econômicos por trás da ciência, né? Se a gente pensa na revolução científica, é claro que ela vai trazer uma série de inovações para se pensar o método científico, que é outra grande questão desse momento, né? Com Descartes, com a questão da matematização, né? Da empiria para vários autores, né? E nada disso foi sem dor, como você colocou. Galileu talvez seja o exemplo, né? Ou melhor, Giordano Bruno, né? Esse queimou mesmo. Esse queimou, né? Foi queimado, né? E então tudo isso com muita negociação, com muita tensão, com muita controvérsia. Eu acho que a ciência é o reflexo, como ela é um produto, ela é o reflexo dessas relações humanas, né? E ao mesmo tempo que você tem uma inovação metodológica e teórica cognitiva, a gente tem também a ciência sendo usada para outras coisas, como, por exemplo, para se pensar se o índio tinha alma ou não, e para escravizar o indígena. Né? Os negros também. Depois, a legitimação da escravidão negra. Né? Você tem um conhecimento, mas o conhecimento moderno, para muitos autores hoje, eles trabalham com documentos históricos que mostram isso, então tem bulas papais, tem documentos de reis, cartas trocadas entre governadores aqui da América e do Oriente e os reis, que mostram quanto entender o conhecimento indígena ou conhecimento local, nativo, para tirar proveito disso, para que o poder real fosse mais efetivado, então o uso político e econômico do conhecimento do outro, né, é muito claro em vários desses documentos. Eu já trabalhei com alguns desses documentos históricos e era isso que se mandava Portugal e Espanha. Conheça o outro para dominá-lo. Né? Então, tem um lado, como eu gosto muito dos decoloniais, vocês fizeram já também um trabalho todo com essa perspectiva, né? E o Walter Mignoli ele trabalha com esse conceito, o lado escuro da modernidade. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma ciência moderna que desenvolve uma série de conhecimentos, você também tem esse mesmo conhecimento sendo usado como estratégia de poder. Né? Isso não é o lado escuro do ser humano, porque na verdade, essa ciência que a gente está falando agora é uma das poucas coisas, mesmo que ela seja atualmente usada de alguma maneira, ou foi atualmente, o método científico, de alguma maneira, depois acaba triturando isso. Então, assim, ao mesmo tempo, é uma das poucas, eu vou usar a palavra certeza, mas não é certeza, mas é uma das poucas coisas que a gente sabe que, se tiver errado, será descoberto que está errado. Não é isso? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, né? Não tiro nada disso. Ao mesmo tempo, eu falo assim, bom, é onde a gente tem para se agarrar, não é? Hoje, sim. Sim. Eu sou claro, acredito muito no processo científico, trabalho dentro de uma universidade que faz ciência, né? Então, nem poderia não acreditar, porque eu vejo a ciência ali sendo feita pelos meus colegas, né? Mas há todo um processo histórico, né? Que eu acho que a gente não pode entender a ciência como uma verdade, né? Porque, como você mesmo acabou de dizer, né? Ela é revista, ela é reformulada, né? E nem como algo puro, né?
Eu concordo, eu concordo. Mas agora vou passar para hoje, tá? A gente tem um grau de conhecimento com todos os defeitos e qualidades que esse instrumento nos dá. Me parece um dos mais seguros para eu acreditar hoje do que qualquer outra coisa, porque senão a gente vira loucura, né? Vira opinião, vira cloroquina, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, não é isso. Senão vira, eu acho que funciona, ou eu acho que não sei o quê. Com todos os defeitos, é meio parecido com democracia, né? Tá cheio de defeito, porque é feito de gente. Tá cheio de defeito, mas não tem nada melhor, né? No caso da ciência, eu entendo que não estou querendo dizer que não tem nada melhor, que os outros conhecimentos não são, mas dá um pouco de medo, né, das pessoas interpretar, bom, então se é falho, eu posso fazer outra coisa, entendeu? Eu posso desconsiderar, né? Não, acho que você tem toda a razão. Não dá para a gente pensar que porque a ciência está aberta à expansão, está aberta a ser revista, até porque nós não podemos desconsiderar que daqui 10 anos ou 20 anos pode surgir uma nova tecnologia que nos faça olhar para aquele fenômeno de uma maneira diferente. Claro, aconteceu muitas vezes isso. Muitas, né? Acho que sempre está acontecendo, né? Então, e ciência, eu acho que assim, nós temos uma perspectiva, como eu estava dizendo, né, sobre o que é ciência, que talvez é veiculada desde a escola, né? E filmes hollywoodianos também mostram isso, né? De que é algo que é para poucos, elitizado, é do maluco, né? Do cientista maluco, né? Isso faz com que a gente se afaste da ciência, e esse afastamento faz com que abre um espaço para a gente começar, para muitos, né, começarem a questionar a ciência, como você está dizendo, como algo que talvez não seja válido, porque não entende os mecanismos da ciência, né? Porque a gente também tem que considerar que nós não temos uma relação, uma comunicação científica muito eficiente, não é só no Brasil, acho que no mundo todo, né? É uma preocupação que vem sendo colocada nos últimos 20 anos, né, da gente fazer uma comunicação ciência-público mais eficiente. Divulgar a ciência, porque antes divulgador de ciência era tido como um mau cientista, né? Sim, exatamente. Alguns caras que especiais, mas o resto assim, é um cara que não é um cientista sério porque ele é um divulgador. Eu acho que isso acabou distanciando a ciência das pessoas, acabou transformando numa coisa, essa turminha, e até tem gente que não gosta de cientista, né? Exatamente porque acha que é uma turminha de privilegiado e tal, etc. E aí pode falar que a teoria da evolução é só uma teoria, portanto, entre tantas outras, apesar de ter milhares de provas de que a coisa funciona e tal, que deve ser muito por aí que as coisas aconteceram, as pessoas podem falar, não, mas, né? Sim. Eu acho que há um afastamento público em relação à ciência. No caso de países como o Brasil, países mais pobres, isso se reflete desde a escola, desde a educação básica, né, que fazem com que os alunos saiam sem entender questões e conceitos básicos da ciência. Ou quando entende o conceito, não percebe a historicidade daquele conceito. Então, um exemplo que nós tratamos muito na universidade, eu trato muito com os meus alunos, é em relação à eugenia. É um desses momentos que a ciência foi trazida à tona e o resultado catastrófico para tudo, né? Talvez não tenha nenhum saldo positivo desse conhecimento. Talvez os alunos até na escola entendam o conceito, entendam algum tipo de relação, né? Mas é importante fazer com que eles percebam a historicidade desses conceitos. Qual foi o ambiente histórico que se criou? Qual foram as consequências que um conceito como esse, pesquisas em massa nos Estados Unidos, na Alemanha, inclusive aqui no Brasil, né? O que essa ação de pesquisa fez com que tivesse depois alguns impactos sociais, muitos impactos sociais, e aí entendendo todo, talvez ele saia da escola tendo tanto a percepção do conceito quanto a percepção da criação desse conceito, da constituição desse conceito, né? Porque como
como Paulo Freire já apresenta tão brilhantemente, sem significado, né, sem essa relação do educando com o significado daquele conceito, ele não serve, né? E a gente tem uma escolaridade, de maneira geral, é claro que há muitas propostas e ações práticas diferenciadas, mas de uma forma geral, a gente tem uma escolaridade que afasta o aluno, e várias pesquisas mostram isso, dos conceitos científicos. Então, a gente já vai para o mundo, para a vida, ao final do ensino médio, para aqueles que chegam no ensino médio, no final do ensino médio, desconhecendo uma série de conceitos. Os conceitos mudam. Provavelmente, eu vejo o que minha filha aprende hoje no ensino médio, que eu aprendi, nem a tabela periódica é mais a mesma. Então, a gente já tem 20 anos, depois que sai da escola, 30 de muitas inovações. Tá? E aí você tem uma comunicação da ciência falha. Então, eu acho que o que nos afasta muitas vezes da ciência, o cidadão comum que não trabalha com ciência, ele é quase que uma vítima desse processo, né? Vítima de uma escolaridade que o isolou desses conceitos, né? E também de uma comunicação pública que não acontece. E além dos conceitos, a gente também é separado do processo científico. E aí, algo que você colocou, que eu acho super importante, a gente acha que ciência é verdade, essa visão de que a ciência é uma verdade incontestável. Então, que da teoria da evolução é a resposta final. Nós não sabemos, né? Hoje é, porque a ciência é historicizada, ela é histórica. Para nós, hoje é. Mas talvez daqui 300 anos surja alguma variável aí, alguma nova evidência que faça com que seja refeita essa proposta. E isso é ciência. Se nós acreditarmos que a ciência é uma verdade final, nós não vamos entender o processo científico enquanto uma série de tentativas, de hipóteses e de evidências que nos levam a formular teorias e previsões e panoramas, né? E abre espaço porque é pior do que nós temos hoje na nossa sociedade, que são os negacionistas. E muitas vezes eles usam desse processo científico, né, que não está buscando uma verdade final, porque nós não sabemos se ela vai existir algum dia, eles usam como uma estratégia para criticar a ciência. Isso, né? E isso, com certeza, eu temo muito. Né? Talvez o pior cenário imaginável são os negacionistas. Né? Seja o movimento anti-vacina, que tem impacto político, de política pública enorme, seja os terraplanistas que estão falando aí, sei lá para quem, né? Mas Nós fizemos uma série sobre os negacionistas, conversando com os negacionistas, etc., para eles colocarem o ponto de vista deles, eles não têm nenhum respeito pelo processo científico. Né? Então, isso acho que é o pior lado, o lado mais radical, mais extremista, né? Eu acho que esses extremismos são sempre prejudiciais, eu acho que a ciência também não pensa nesses extremismos, nem aquele que é extremamente científico e que acha que a ciência é uma verdade, mas um outro extremismo seriam os negacionistas, né? Eu acho que é um mal muito, muito sério. É difícil viver nessa questão, que é o seguinte, que a ciência é o nosso conhecimento nesse estágio que a gente está, né? Sim. Então, ninguém gosta de viver na insegurança. Então, ou você corre para a Bíblia e fala, não, eu sei qual é a verdade final, ou alguém que prefere achar que a ciência é a verdade final. Mas é o nosso processo de conhecimento, né? Nosso processo de conhecimento. Nesse estágio que a gente está, é assim que a gente compreende o mundo, né? Que é, como eu disse, ao mesmo tempo é uma coisa que eu sei que vai mudar em boa parte das coisas, mas é a única certeza, entre aspas, que eu tenho hoje. E é nela que eu fico, né? Acho que é isso mesmo. Eu acho que as crises trazem muito à tona isso que você está dizendo, esses extremismos, né? Vários autores, né, trabalham muito essa perspectiva. Tanto a guerra, quanto as crises de fome, quanto as crises epidemiológicas, elas fazem aflorar muito esses dois lados, né? O lado daqueles que vão fortalecer a ciência, que é uma pergunta que eu vi agora, ultimamente, nesse ano, várias vezes, né?
a pandemia do coronavírus vai fortalecer a ciência. Alguns têm plena consciência disso, certeza disso, né? E para outros não, né? Para outros talvez não, né? Como isso vai se constituir? Algo que a gente ainda não sabe, né? Mas olhando para o passado, que é um pouco o papel, né, do historiador, né? Eu vou me colocar como historiadora nesse papel, né? A gente tem momentos sim que a ciência sai fortalecida, né? Se a gente pensar no episódio que nós vivemos aqui no Brasil, a revolta da vacina, por exemplo, em 1904, o Rio de Janeiro, uma cidade completamente cheia de pestes, né, de várias doenças, né? Tem uma obra super importante do professor Sidney Chalub, que foi professor da Unicamp há muito tempo, que se chama Cidade Febril, que mostra justamente de 1850, mais ou menos, até 1920, a quantidade de epidemias que o Rio de Janeiro, por ser uma cidade portuária, por ser uma das maiores cidades do Brasil naquele momento, vivenciou. E aí, se a gente foca, né, no caso da revolta da vacina, né, pode parecer no primeiro momento que era a população contra a ciência, né? Mas não necessariamente só contra a ciência, né? Eles tinham ali várias questões sociais, políticas, econômicas envolvidas na revolta, né? Mas, enfim, o saldo foi positivo. Se não me engano, 4 anos depois, 5 anos depois, em 1909, praticamente não existiam novos casos, né, de febre amarela na cidade e das outras doenças, né, de varíola. Então, você tem um saldo positivo, por mais que haja, né, aí, em alguns momentos, um mal entendido sobre a ciência, porque se nós hoje vivemos uma situação de má comunicação da ciência, imagine em 1904, né, você tinha uma outra cultura, um outro povo, né, ali, uma outra sociedade. Se não me engano, também tinha uma questão da liberdade, de me obrigar a tomar, como se fosse uma afronta à liberdade, como hoje algumas pessoas acham que fique em casa também é uma afronta à sua liberdade, não é isso? Sim. Foi bem complexo esse movimento, porque você tem várias questões, a questão da liberdade muitos tinham sido retirados dos cortiços do centro do Rio, então já tinham tido uma liberdade tolhida, que é de escolher onde mora, né? Eram recém-libertos, muitos deles, então viviam situações precárias, né, de trabalho, de condição social, e existia questões culturais muito fortes, como o próprio professor Sidney coloca, né? Vacinar, ou seja, né, expor o corpo, principalmente o feminino, na hora da vacinação, era algo que na moral da época não era permitida. Então, muitos pais e maridos não deixavam as mulheres serem vacinadas, né? Existia uma ideia de algumas doenças, né, que se você passasse pela doença e sobrevivesse, você ganharia, digamos, o equivalente aos céus e mais forte. Então, tem uma questão cultural muito grande por trás dessa... É muito complexa essa revolta, né? Mas eu acho que ela mostra um pouco para a gente como, às vezes, a ciência ela contém ali uma verdade que deve ser apostada, né? Ao final da vacinação, você tem a diminuição das doenças e das mortes, né? Então, há alguns fatos históricos que nos mostram talvez isso, né? Eu acho que citei 2 aqui contrapostos, né? Já que a eugenia nos mostrou que às vezes a ciência caminha aí, né? É usada e no final não dá muito certo o resultado, mas por outro, como o caso da revolta da vacina, da vacinação, né? E de todo o desenvolvimento da microbiologia e do sucesso na cura dessas epidemias, né? Também nos mostra momentos que a ciência é exitosa. Por isso que, respondendo lá a pergunta que você fez lá atrás, né, eu acho que é algo que, como é do ser humano, né, como sujeito histórico produzindo ciência, em alguns momentos ela vai refletir e vai ter uma função social muito positiva, em alguns momentos ela também reflete e tem uma função social que nem sempre é positiva, né? Eu acho que é também, algo... especialmente também quando é financiada pela máquina de guerra, né? Que costuma trazer avanços tecnológicos importantes que depois da guerra
a gente acaba se beneficiando, só que para isso tem que matar alguns milhões de pessoas antes. Não é isso? Eu acho que a ciência, quando ela está dialogando com a questão militar, é um lado muito negro, né? É muito obscuro, porque realmente você percebe o quanto o conhecimento humano pode ser usado para destruição, né? Talvez o fenômeno histórico mais importante tenha sido as bombas atômicas, né? A Segunda Guerra Mundial, onde todos pararam e olha onde, né? A ciência pode chegar quando é usada, né? Com esse objetivo de vitória militar, né? Inclusive os cientistas que estavam articulados, especialmente no projeto Manhattan, depois vão se declarar culpados e arrependidos de terem participado, né, do projeto, né? Mas, enfim, eu acho que, pensando até na história das ciências como uma área, né, e aí a sociologia da ciência, a filosofia da ciência também, eu acho que a gente tem, até a Segunda Guerra Mundial, uma perspectiva sobre a ciência que é mais positiva, né? É uma ciência que pode trazer bem-estar social, por mais que tenha tido a eugenia, né, o darwinismo social, mas tinha-se uma perspectiva, né, que a ciência ia trazer sempre bem-estar social. Afinal de contas, se a gente pensa nos meios de transporte, nos meios de comunicação, né, na iluminação pública, né, numa série de inovações, o telefone, né? E 45, né, eu acho que é o ano com a bomba atômica que faz tudo se parar e a gente até nota que há correntes, né, críticas da ciência que começam bem logo depois de 45, né, das bombas atômicas, e até a opinião pública se volta contrário a muitas coisas da ciência, né? E aí a gente já entra na Guerra Fria e o medo de uma guerra nuclear e o medo de uma guerra de mísseis, né? Enfim, permeou o imaginário dessas pessoas e se tinha, acho que, muito receio de que a ciência ligada à guerra poderia trazer a destruição em massa, né, das pessoas. E isso não é muito distante, porque até algum tempo atrás também se tinha medo de China e Estados Unidos, então é algo que a ciência relacionada a questões militares, eu acho que ao militarismo, né, a indústria armamentista é algo da ciência que ainda é muito... Acho que a gente tem que pensar enquanto sociedade, por mais que traga melhorias ou avanços tecnológicos depois, né, acho que é importante... A opinião pública deveria ser ouvida, né, de uma maneira mais democrática. A gente só está conversando à distância assim pela internet porque o governo americano desenvolveu isso, tá certo? Do ponto de vista militar, né? Para uma... Olha só que loucura que é isso, né? Então, o interesse não quer dizer que a gente não chegaria aqui se não existisse o interesse militar, mas o interesse militar põe dinheiro e foco em desenvolver coisas que depois a gente usa, só que o custo disso é absurdo, né? E tem uma questão que você falou, os cientistas depois se arrependeram, mas depois é fácil se arrepender, né? Eu fico pensando por que eles não pensaram antes, né? De chegar nesse ponto da bomba, né? Porque também, a hora que você desenvolve a bomba, você acha que você sabe o que você está fazendo. Não dá para dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo, não é isso? Eles tinham muita clareza, né? Eu não sou especialista nesse momento histórico, nem nesse fato, mas das coisas que já li, a gente também tem que... O historiador tem que trabalhar muito com essa questão do não julgamento do passado, né? Faz parte dessa... entender a historicidade desses fatos, né? Havia um mundo dividido entre o nazismo, o fascismo e as democracias, né? No caso da personalidade mais famosa envolvida no Projeto Manhattan, que foi o Einstein, né? Existia um medo, ele faz as cartas, né? Ele assina as cartas, né? Para o presidente norte-americano, solicitando que um projeto fosse desenvolvido para se criar a bomba, né?
ou pelo menos uma arma de guerra. Eles não tinham, acho que, muita clareza da bomba, mas, enfim. E eu tenho a impressão, do pouco que li, já li essas cartas já, né, do Einstein e do grupo em torno do Einstein, existia a bipolarização política era tão forte que às vezes nos passa a impressão de que era escolher entre a Alemanha ter a bomba ou essa arma de guerra ou os Estados Unidos, né? A democracia ou o nazismo. Né? Não que isso justifique, né? Mas tem um contexto de guerra que eu acho que a gente não viveu, né? E aí e eles vivenciaram. Eu entendo. Né? Mas de qualquer forma é uma ciência para a morte, né? Então é algo que, por mais que a internet, né, e os computadores, tudo isso sejam também um resíduo, né, positivo do investimento em ciência de guerra, digamos assim, né, há também resíduos muito negativos, né, acho que se envolve a morte, né, das pessoas, acho que a ciência precisa passar por uma ampla discussão pública, né, que eu acho que em alguns momentos nos Estados Unidos isso aconteceu. Conseguem, vamos voltar, a gente não tem educação científica, como é que a gente vai fazer uma discussão pública na ignorância? Não fica complicado fazer essa discussão? Quer dizer, com quem que a gente vai discutir? Né? Se a pessoa não tem essa formação para ter essa discussão. Como que vai fazer? Né? Acho que são muitas políticas públicas ausentes, ainda mais em casos pobres, né? Em países pobres, né? Porque algo que eu tenho notado muito é que às vezes a gente tem uma perspectiva e algo ideal que funciona num lugar, mas não funciona no outro, né? Porque as localidades são completamente diferentes, as formações, né, das nações são completamente diferentes. Então, se a gente pensa, idealmente, né, o debate público sobre investimento em ciência deveria ser amplo, né? Mas aí a gente tem casos de países que esse debate como se daria, né? E aí tem que ter políticas públicas para fomentar esse debate. Não seria algo como um plebiscito que se faz, sei lá, daqui 2 meses, né? Mas teria que ter uma série de políticas públicas para introduzir esse assunto, né? A gente não tem horário eleitoral, então poderia ter um horário científico, não sei, alguma coisa que desse condições para as pessoas debaterem, né? E a gente é muito diverso, né? Mesmo pensando no caso brasileiro e com todas as desigualdades e problemas sociais que a gente tem, a gente é uma diversidade muito grande na população, né? Então imagino que tenha todos os perfis, né? Desde pessoas que conhecem muito sobre ciência, como pessoas que não conhecem nada sobre ciência, né? Pessoas que estão ali no meio, né? Então, talvez pensar em fomentar um debate teria que vir acompanhado com políticas públicas de divulgação científica daquele tema, né? Imagino. Né? Sim. Vou falar também a grosso modo, mas assim, a ciência nesse último século, vamos dizer assim, até há pouco tempo atrás, era muito as grandes coisas, as grandes questões foram colocadas pela física, né? Os átomos e tarará. Agora é pela biologia. E o que isso pode acontecer nas edições de DNA, essas coisas todas estão ficando cada vez mais fáceis de fazer. Então, eu fico imaginando o que seria, né? Quer dizer, de novo a gente está num limiar ético. A ciência esbarra várias vezes nisso, né? Um limiar ético do que vai fazer daqui para frente em relação a essa questão genética, que quase remete à eugenia também. Quase que vai dar uma volta lá para trás, certo? Para falar, bom, vamos melhorar as pessoas, né? O que é melhorar pessoas? Ou vamos criar pessoas especialmente melhores através da manipulação do DNA e tal, mais inteligentes, mais bonitas, mais tudo. Como que você vê esse momento, não da pandemia, mas esse momento da ciência agora, onde ela, de novo, está no limiar de passar alguma coisa que pode criar um problemaço lá na frente? Bom, eu acho que essa resposta eu não sei te dar. Eu acho que eu estou mais no passado do que no presente. Mas
se a gente pensar em outros momentos que nós vivenciamos episódios parecidos com esse que você está colocando, né? Vai depender, acho que muito das decisões políticas que se tomam, né? Nem só políticas, na verdade, mas político-financeiros, político-econômicos, né? São decisões que às vezes nem está na gente como indivíduo, né? Mas decisões que estados tomam, né? Que até no fomento à ciência. A gente sabe, enquanto cientista e cientista das ciências humanas, como é o meu caso, que por mais que as pessoas, os intelectuais, os cientistas queiram pesquisar temas abertos, a gente não tem total autonomia sobre isso sempre. Porque você tem que sobreviver, então você precisa de financiamento. E os financiamentos, às vezes, são datados, né? Esse mês nós tivemos um edital de iniciação científica que excluiu as ciências humanas do edital, né? E aí conseguimos refazer esse edital, né, por uma pressão política muito grande, né? Mas é uma luta constante, né? Porque o quanto isso nos mostra que a ciência não é algo que a gente só faz ciência para um bem maior, né? Ela tem todo esse interesse, né? Todo esse contexto e muito direcionado por políticas públicas, especialmente em países como o Brasil, que 95% da ciência é feita dentro da universidade pública e que depende de financiamento público. Então, eu tenho um pouco a impressão que muito desse debate da ciência, é claro que a estrutura dele é entre os seus pares, os cientistas, então, como você deu o exemplo, né, das pessoas que trabalham com melhoramento genético, que trabalham nessas questões da biologia, é claro que os seus pares vão ali, né, referendar ou não o resultado das pesquisas, né? A prática, o processo científico é feito assim, né? São os pares que direcionam um pouco se tem eficácia ou não aquela proposta daquela pesquisa, né? E o resultado daquela pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado, que é esse lado das políticas financeiras, né? Que são muito importantes, né? Então, o quanto determinado conhecimento interessar de alguma maneira aí as políticas que aquele país esteja considerando como válida, com certeza ela recebe mais financiamento, né? Outros trabalhos, não. Por isso que eu acho que muito do que pode acontecer com essa questão, com esse problema que você coloca, talvez ele tenha dois vieses aí. Um que é o intelectual, cognitivo, né? O que está sendo feito no mundo, como o que se faz aqui está dialogando com o mundo naquela área, e também a questão do financiamento para a gente continuar ou não e encaminhar determinadas pesquisas, né? A gente sabe que a pandemia agora fez com que se liberasse bastante dinheiro para pesquisas em relação ao Covid-19, né? No passado, a Zika foi a mesma coisa, várias chamadas de pesquisa para se entender a Zika, que são importantes, são políticas que têm que ser tomadas, decisões que têm que ser tomadas de investimento em ciência e tecnologia, né? Eu acho que perpassa um pouco a saída para essa questão, essas duas coisas, um diálogo mais intelectual, né? Mais de pesquisa, mas também aliado a essa questão de como quem faz as políticas públicas e o financiamento de pesquisa encaminha essa situação, né? E que passa por políticos, né? E que passa por governos, né? Então, eu tenho uma impressão de que no exemplo que você usou, especialmente se a gente pensasse em clonagem humana, por exemplo, né? Vai passar por uma questão moral, religiosa, que talvez alguns governos não permitam, né? Eu tenho essa impressão, né? Então, tem todas essas camadas o fazer científico, né? Já que não é algo só enclausurado, né? Como se dizia no passado, numa torre de marfim pela ciência, né? Como a gente às vezes pensa que é o cientista isolado, o Bruno Latour já deixa isso muito claro, né? É o quanto, tudo que você faz dentro é fora, pertence ao fora, né? O Bruno Latour usa esses termos, né? Tudo que você faz dentro do laboratório, dentro do seu espaço científico, ele tem uma total relação vital com o fora, que é a sociedade, né? E isso há muito tempo, desde o Pasteur, e apresentar os instrumentos dele
a pesquisa dele para fazendeiros para comprovar que a microbiologia ali naquele momento ele estava realmente isolando o vírus, se não me engano, uma bactéria, acho que vírus, que causava determinada doença, né? Você tem que buscar aliados, como o Bruno Latour fala. Isso você percebe na história das ciências e agora também, né? O cientista precisa de aliados para que, de alguma forma, ele tenha um respaldo político para a sua ação, digamos assim, seja de financiamento, seja de aceitabilidade da sua proposta, né? Mas eu acho, Celso, a ciência é algo muito complexo, são muitas camadas, né? E como todo produto, ação, prática humana, ela é extremamente diversa e complexa, né? Se é. Ó, a gente está vendo isso agora, nesse momento aqui da Sim. pandemia, neste país específico. Em outros países tem menos essa discussão, mas nesse país específico, onde a ciência fala uma coisa e as opiniões falam outras e tal, e etc., que talvez esteja nos levando para um desastre muito maior do que poderia ser, né? Com certeza. É o que a ciência tem nos colocado. E por isso que eu digo assim, a ciência, por mais que seja uma coisa, uma verdade momentânea, é essa que nós A temos. melhor. Tá certo? Nós não temos Sim. nenhuma outra alternativa melhor do que essa, a não ser opinião. Mas eu quero ampliar, porque quando você fala assim, tem outros conhecimentos, né? Dos indígenas, ou seja, alguma coisa, não sei se é isso que você está colocando. Ao mesmo tempo, como é que a gente lida com isso? São olhares muito diferentes desse olhar racional que nos dá uma certa segurança de que a gente está caminhando para um lado. O outro lado é a alma da árvore, que não sei o que, você já fica um pouco falando, puta, vamos falar da alma da árvore, fica difícil da gente lidar racionalmente, né? Como que você consegue conciliar, né, esses conhecimentos? Bom, atualmente a minha pesquisa é toda voltada para vou chamar até de arsenal teórico, porque ele não é só um grupo, mas um arsenal, né, pautado pela proposta do Boaventura de Souza Santos, que são as epistemologias do Sul, e pelos decoloniais, especialmente Walter Mignolo, né, que traz em perspectiva justamente esses outros saberes. Bom, como historiadora, o meu maior interesse não é nem validar qual saber é o mais eficaz, mas entender os processos históricos que levaram alguns desses saberes serem considerados errados, serem considerados superstições, equívocos, falsos, né? Se a gente pensar o conhecimento de microbiologia e de saúde que a gente tem hoje com o indígena do século XVI, é claro que a gente já tem a resposta, qual que é válido, né? Mas o historiador está pensando no mesmo tempo. Então, se a gente olha para o século XVI, o conhecimento europeu de medicina e o conhecimento indígena, em alguns momentos o conhecimento indígena é superior, é mais eficaz, digamos. A gente tem relatos que, por exemplo, os nauas, né, os povos que viviam na região do México, da cidade do México atualmente, tinham conhecimento sobre os ossos, sobre ossos, sobre plantas, que eram muito mais eficazes para a cura de doenças do que o espanhol, que estava ali no contato no século XVI, tinha naquele momento, né? E se a gente olha para o nosso indígena aqui, né, do Brasil, que era nosso indígena, não, as nossas muitas comunidades indígenas, se a gente vai mapeando ali uma ou outra, né, os relatos que a gente tem também do século XVI mostram que eles tinham tanto conhecimento de farmacologia, digamos assim, né, do uso da botânica, né, e aí as boticas do século XVI mostram muito isso, quanto o conhecimento indígena foi 100% usado para a cura de doenças, né, quanto astronômico. Você tem uma série de constelações e de fenômenos naturais e astronômicos celestes que eles explicavam. Às vezes, com mais eficácia do que o europeu do mesmo período. E aí a nossa pergunta é como esses conhecimentos foram silenciados, foram ocultados? Porque se você olha para
currículo de escola hoje, em nenhum momento vai ter o conhecimento indígena, né? Então, o interesse que eu tenho, né, e que muitos desses autores têm, é entender esse processo histórico de silenciamento. Em relação ao conhecimento indígena, um silenciamento tão grande, tão profundo, que muitas vezes a gente esquece que tem o indígena ainda hoje. Tá? A gente, junto com isso, vem também o silenciamento da resistência indígena. Recentemente, trabalhando com os meus alunos, eu comentei das comunidades indígenas ali no redor do ABC Paulista, né? E eles ficaram chocados de imaginar que tinha indígena por ali, tá? Porque é tão silenciado que até a entidade indígena é silenciada. O que dirá os seus conhecimentos, né? A sua cultura, a sua língua. Então, eu acho que o importante de se pensar outros conhecimentos é mais no diálogo com o processo histórico de silenciamento que revela poder desses conhecimentos, que a gente pode chamar de epistemologias do Sul, como o Boaventura faz, né? É claro que para ele o Sul não é só o que está no geográfico, mas são vários conhecimentos, né, que foram silenciados pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Então a gente pode colocar as questões de gênero também, né, nesse grupo, né? Então é mais pensar esse processo do que pensar a eficácia de saberes, porque eu concordo com você. Hoje nós vivemos em 2020 no momento que a eficácia, se a gente pensa em saúde, ela é dada pelo conhecimento que nós temos aí, né? E que não deixa de ter muitos elementos de conhecimento indígena. Quantas plantas indígenas fazem parte de remédios que nós tomamos hoje, que foram patenteados por grandes empresas farmacêuticas, né? Então, essa questão de trazer o conhecimento dos outros, ele promove um olhar para entender os processos históricos que silenciam pessoas, que silenciam grupos, que silenciam culturas, tá? Mais nesse sentido de quase que uma responsabilidade social que a história tem, de perceber a diversidade. O Boaventura tem um conceito que eu acho perfeito para se entender isso, que é o conceito de epistemicídio. O Norte fez um epistemicídio aqui, além do genocídio. Ele simplesmente matou, silenciou de uma forma total o conhecimento indígena e o conhecimento também dos africanos que vieram para cá, e o conhecimento popular, se a gente pensa em várias comunidades, né? E a questão das mulheres nas ciências é outro exemplo, né? O quanto foi silenciado. Então, esse grupo de pesquisadores tentam trazer esse tipo de reflexão, né? Quem são os atores que foram silenciados? Por que eles foram silenciados? A que interesse serviu? Eu acho que essa é muito mais a preocupação que a história, a sociologia, a filosofia tem, né, do que pensar na eficácia em 2020. Porque eu concordo com você, né? Eu também, se fico doente, já me encho de antibiótico, né? Não vou fazer a dança, né, da chuva. Não, é melhor se fazer isso, eu recomendo também. Então, porque essa é a questão, porque mais para o ser humano normal, que vive no dia a dia, o que interessa é que o conhecimento funcione, seja eficaz, seja útil para alguma coisa. É claro que não estou dizendo que é inútil, tá? Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo, útil na coisa prática, né? Eu acho que eficaz é uma palavra melhor do que útil. E acho que isso é o que causa essa estranheza, né? Assim, tá corretíssimo querer trazer de volta, né? Vamos dizer assim, essa discussão. Ao mesmo tempo, se eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar uma coisa que vai resolver. Pode ser uma planta, pode ser do conhecimento, não tem problema, mas tem que resolver, né? E para mim, pessoalmente, acho que a explicação também tem que ser uma explicação que eu consigo assimilar. Eu sou mais ocidental, vamos dizer assim, então a explicação não pode ser que a alma da planta me fez a minha alma, porque eu não vou conseguir, por mais que funcione, a explicação não vai cair bem em mim. E eu acho que tudo bem também, eu não sou índio, né? Eu não preciso, eu posso compreender, mas eu não preciso
sentir como, né? Sim. Então, é mais ou menos essa questão e eu acho que está corretíssimo, assim. Mas as pessoas querem que funcione. Sim. Eu me lembrei agora, né, de um trabalho que o Boaventura tem, que mostra quando que o conhecimento indígena é o que funciona, né? Ele vai trabalhar muito a questão da relação com a natureza, né? E aí, porque a gente sempre também pensa pelo lado do que o conhecimento que nós temos hoje, vamos dizer, ocidental, né, é o conhecimento mais eficaz, né? E a gente tem visto que o conhecimento, para algumas áreas, como, por exemplo, a questão ambiental, a relação indígena é muito mais, ou de comunidades pequenas, comunidades ribeirinhas, não só o indígena, né, mas comunidades locais, é muito mais eficiente para a natureza do que o nosso. Isso é... Né? A longo prazo, a médio e longo prazo, não tem a dúvida. Sim, né? Tá provado. Então, o Boaventura ele traz um conceito que é muito interessante, que é outro, uma série de conceitos, mas pensando quando o conhecimento do outro é o mais eficaz, ele traz o conceito de ecologia dos saberes. É muito interessante porque a ideia é da gente trazer essa pluralidade de percepções sobre as coisas, né? Talvez sobre a farmácia, a farmacologia atual, o conhecimento indígena ou local seja menos eficaz. Mas em relação ao meio ambiente, ele pode ser mais eficaz. Então, delimitar um tema, trazer as pessoas, as diferentes perspectivas sobre aquele tema, dialogar e tentar uma convivência harmônica, a ideia da ecologia mesmo. Melhor das duas coisas que é melhor, seria Sim. mais. Sim. O Boaventura trabalha bastante com essa questão, que eu acho que é um pouco idealizada, né? Se a gente pensa nas políticas que a gente tem, mas a gente tem também que viver de propostas idealizadoras, assim, para a gente ver luz no final do túnel, né? Porque algo que eu gosto muito na proposta teórica do Boaventura é que tem luz no fim do túnel. Tá? Inclusive, agora, na pandemia, todo mundo pensando na pandemia como uma guerra, até eu mesma, em alguns momentos, falei, não é uma guerra contra o vírus, uma guerra contra um ser invisível, né? A gente ouve isso o tempo todo. Ele faz uma proposta que é de pensar a cruel pedagogia do vírus, né? Ele vai dizer, olha, é cruel porque as pessoas estão morrendo agora em tempo real e as que não morrem, muitas estão sofrendo, né? Mas pode ser uma pedagogia, pode ser a tentativa de se pensar uma série de coisas e talvez emergir daí um mundo melhor, né? Então, ele está chamando isso como uma questão de pedagogia, né? É uma coisa um conceito que ele colocou recentemente, mas eu acho que reflete muito a percepção dele das coisas, que é de ver luz no final do túnel, que eu acho que é algo que a gente precisa. É uma oportunidade que a gente tem. Eu, honestamente, não acho que a gente vai aproveitá-la, mas, assim, é uma oportunidade que a gente tem. Acho que é um bom momento para a gente encerrar, já faz 1 hora que a gente está conversando. O papo está excelente, muito obrigado. No teu ponto de vista, dentro um pouco desse olhar que a gente passou por tudo, da ciência de como, né, de se ela faz bem, faz mal, quando, tudo isso que a gente conversou e do ponto de vista de tudo que você estudou, quem somos nós para você? A pergunta inicial e a final são as mais difíceis, né? Bom, Celso, eu acho que nós somos seres históricos, nós somos sujeitos históricos. Tá? E como seres históricos, nós estamos à mercê de demandas históricas, de situações históricas que muitas vezes explicam ações que o ser humano tem. Né? Então, eu sempre, quando olho, penso no ser humano e quando penso coisas que fizemos no passado, né, enquanto sociedade, que talvez vamos fazer agora, né, eu sempre tento ponderar por essa perspectiva de sermos seres históricos. Né? O que talvez seja uma certa desculpa para explicar algumas coisas que nem não são tão boas que o ser humano faz, né? Mas nós também somos sujeitos históricos. Nós fazemos a história. A história não é algo, uma instituição, é algo que nós fazemos, que nós vivenciamos, né?
Então, sobre essa perspectiva, eu acho que a gente tem também uma força muito grande, né? Acho que a gente tem, o ser humano é um sujeito histórico, ele deve se perceber enquanto sujeito histórico e compreender a força que ele tem em sociedade. Eu acho que seria algo que explicaria um pouco o que somos aí, seres humanos. Nós não somos só animais, né? Nós somos, para além disso, seres sociais, né? Então, eu tento pensar um pouco nesse caminho, alguma coisa nesse sentido também. Muito bom, muito obrigado.